Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Fonseca, colaboradora do Nota, e hoje eu vim trazer uma dica de literatura brasileira, um autor estreante. O título é Pululante de Formigas, do Dido Elífias Leão de Alencar. Ele traz uma ficção distópica, que é uma escolha que eu gosto muito. Eu realmente fico muito feliz quando autores, principalmente nacionais, vão por esse caminho, porque tem uma frase da Ursula Le Guin, rainha da ficção científica, que ela diz que a ficção científica, ela não prevê, ela descreve. Então eu acho que é sempre um ótimo recurso analisar o presente usando o futuro, ou usando um futuro distópico, não necessariamente uma ficção científica quando a gente pensa em naves espaciais, em outros planetas e etc. Aqui no caso do Pululante de Formigas, ele usa a metáfora do formigueiro para pensar a nossa sociedade. A metáfora do formigueiro menos por aquela coisa da organização das formigas, né, que tem a rainha, e cada formiga sabe exatamente a sua função e etc. Menos por isso, mas muito mais pela parte do não questionamento. Então, da gente ocupar os espaços, viver a nossa vida sem um questionamento maior, sem questionar as coisas que são ditas pra gente, sem questionar a vida em si. E nesse ponto, o livro ele é bem filosófico nesse sentido. Porque o que acontece? A gente tem, por exemplo, livros como A Sociedade do Cansaço ou A Sociedade do Espetáculo, que analisam de uma forma filosófica, histórica, sociológica e etc. a nossa sociedade. E o que ele faz? O Dido, ele vai além, ele exacerba a nossa sociedade para criar uma caricatura nesse romance. Então a gente tem um personagem que vive nessa sociedade, que é uma sociedade onde o questionamento ele não é bem visto. Então a gente tem uma questão de fake news aí, é um ponto muito importante na narrativa. E existem os geradores de silêncio. O que é um gerador de silêncio na narrativa dele? A descrição bate exatamente com os nossos celulares, tablets, computadores, que são esses dispositivos que a gente acessa na internet e que as pessoas estão viciadas. Existe um vício hoje em dia. Então, esse tempo de exposição, ele tem afetado, inclusive, a nossa própria identidade. Então, ele usa esses artifícios, ele usa essas metáforas, a metáfora do formigueiro, a questão dos dispositivos de silêncio, para criar uma narrativa onde um personagem que não se adequa a essa sociedade, um personagem sem nome, ele faz praticamente um monólogo, onde ele, ao mesmo tempo em que ele sofre por isso, ele tem inveja das pessoas que não se questionam. É como se a sociedade não se questiona, então ele se questiona e questiona por todos que não se questionam. É quase um monólogo, porque ele interage muito pouco com outros personagens. Tem mais 2 personagens com os quais ele interage, mas esses personagens, por questões físicas, não conseguem interagir com ele, não conseguem responder ao que ele fala. E ele traz questões que nós, leitores, também vamos acabar pensando, né? O que o futuro espera de uma sociedade na qual o pensamento crítico ele não é estimulado, pelo contrário, né? No Pululante de Formigas, o Dido cria uma sociedade na qual as crianças já são expostas desde cedo a esses geradores de silêncio. E é o que tem acontecido na nossa sociedade também. Então, todas essas questões de para onde nós vamos e o que leva as pessoas, na verdade, a quererem esse silêncio. É um silêncio que fica dentro da nossa cabeça. É um silêncio que impede que a gente reflita sobre quem nós somos, para onde nós vamos, o que eu quero. Ou eu tô sendo tão exposta àquilo numa rede social que eu passo a querer. Conforme a narrativa vai passando, cada pessoa vai levantar as suas próprias questões. Mas a sementinha do questionamento tá em toda a narrativa. Com relação à escrita, o Dido é médico. E isso vaza de uma forma muito consciente pro texto. Então ele usa o conhecimento que ele tem e a própria forma de pensar para descrever não só personagens, ele disseca, na verdade, alguns personagens, algumas cenas de uma forma anatômica. Eu separei um exemplo que é numa cena de mais ação, que é inclusive mais pra parte final do livro. Eu vou ler rapidinho aqui. Olhemos a cena
anatomicamente. O tórax, belo e nobre tórax, projetado pela Mãe Natureza para proteger seus órgãos internos, tão importantes para a manutenção da vida. A pele é a primeira a ser atingida, firme, porém com limitações em sua resistência, ainda mais contra objetos tão abrasivos. Rasga-se em ferimentos com bordas irregulares, expõe tudo que está abaixo. E assim vai, a cena continua. Então a gente tem uma parte de monólogo muito filosófico, olhando muito pra dentro, mas a gente também tem uma parte mais de ação, que é quando o personagem ele entra em choque com os outros habitantes dessa sociedade. Então é um livro que é muito atual, além de trazer essa questão interna, que eu sempre acho interessante quando livros fazem a gente refletir sobre quem nós somos, o que nós queremos, mas não só de forma individual, mas também de forma coletiva. E ele faz isso aqui, quando ele levanta questionamentos do tipo, o que leva nós, seres humanos, a gostarmos tanto de um espetáculo, por exemplo, né? Então vale muito mais um vídeo super performático do que uma informação real chegando de uma forma menos espalhafatosa. Foi o que eu falei no início do vídeo. A Ursula Le Guin diz que a ficção científica não prevê, ela descreve. Então a distopia também tem esse recurso de descrever a sociedade, e é o que ele faz através da metáfora do formigueiro. Então fica a dica e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!